A gente vai falar um pouquinho aí do jogo, como foi esse primeiro tempo e, claro, falar um pouquinho também aí da Libertadores, né? Lembrando que a gente teve jogo ontem, né? Que foi o Inter, o Bolívar recebeu o Inter lá na Argentina e conseguiu aí perder de 1-0. O Internacional vai com a vantagem para casa de 1-0, jogo da Libertadores. E agora a gente tá vendo o Palmeiras também sendo um bom visitante, né? Aquele visitante indigesto, fazendo aí 3-0. O que a gente tem pra falar desse primeiro tempo? Daqui a pouco a gente fala do pênalti, Danilo. O Palmeiras, não tem muito o que falar, o Palmeiras é o time que tem a sequência invicta da Libertadores fora de casa, a maior da história. Então, é um time visitante que dá muito trabalho, o Deportivo já sabia o trabalho que ia dar o Palmeiras, então não tem muita novidade pra gente. A gente até comentava aqui nos bastidores que cabia mais ainda no primeiro tempo. Eu concordo aí, né, principalmente, o Palmeiras na verdade foi bem tranquilo pra partida, não tá errado, a gente sabia da diferença de jogo. Mas o Palmeiras acabou aí respeitando demais também. Acho que poderia ter acelerado um pouquinho antes. O pênalti aí que o Palmeiras conseguiu encontrar no jogo acabou melhorando bastante aí, porque o time do Palmeiras fez o gol de pênalti e aí abriu um pouquinho a defesa do Deportivo Pereira. Deu aquela zoada no psicológico do time do Deportivo. A gente viu lá a checagem do VAR com a mira do pombo lá no jogador, já sabe, né? Mirou ali, marcou o pênalti, fez o gol. A gente reclama do VAR e a gente vê que os dois gols do Palmeiras, os dois primeiros, teve interferência do VAR muito bem, né? O VAR foi muito bem. Ontem a gente reclamava que o VAR estava dormindo, hoje o VAR foi muito bem. Então, mudou um pouquinho o jeito do Palmeiras jogar, o Palmeiras conseguiu se impor um pouquinho mais, o Deportivo Pereira se abriu e aí o Palmeiras foi pra cima. E falando do Internacional, o Internacional que fez um feito histórico, o Bolívar não fazia gol na Libertadores em casa. A última vez que o Bolívar ficou sem fazer gol em casa pela Libertadores foi em 2011. A gente tá falando de 12 anos que o Bolívar, sempre jogando em casa pela Libertadores, faz um gol. E o Inter teve esse feito, né, de ser também o terceiro time a ganhar do Bolívar lá, sem que o Bolívar fizesse gol na Libertadores de 2011 pra cá. E vem tranquilo pra passar, né? E aí da Libertadores a gente tem também alguns outros jogos aí pra gente verificar que vão acontecer. A gente vai pegar aqui pra vocês. Mas a princípio, né, o Palmeiras muito bem encaminhado. Acho que do lado do Palmeiras aí, né, o Palmeiras tem tudo pra conseguir chegar nessa final da Libertadores. Tem só mais uma partida aí, mais um jogo, né, que vai ser a semifinal. A gente já confirma com quem pode acontecer, mas a gente tá vendo que o Palmeiras, né, o Palmeiras muito bem encaminhado, hoje fez 3. E aí sobre o pênalti, Danilo, a gente vai falar sobre o pênalti aqui, lembrando que a gente também tem aí jogos, né, do Racing e também do Boca Juniors, que vai acontecer no dia 30. Vai ser o primeiro jogo, o segundo jogo, porque empatou aí o time do Racing com o Boca Juniors, né, no jogo. Então o primeiro jogo foi 0-0. No caso, desculpa, tá acontecendo 0-0 o jogo agora, né? Boca e Racing também, que é o time aí que tá do lado da chave a chave do Palmeiras, na verdade, né? Então é Racing ou Boca Juniors que o Palmeiras pega. E aí do outro lado tem Olímpia e Fluminense também, que pode aí jogar contra o Inter e Bolívar, né? Que não tem mais confronto brasileiro do lado do Palmeiras. Do lado do Palmeiras não. Só vai ter lá, pode ser Inter e Fluminense, é o único que vai acontecer. E aqui tem o Racing e o Boca Juniors. O que você acha dessa chave do Palmeiras? E fala um pouquinho do pênalti também, o que você fez, o que você achou, o que você daria. O Boca é o grande favorito contra o Racing, né? Embora o Racing tenha um bom time, chegou muito bem, mas o Boca, principalmente jogando em casa, ele tem uma força muito grande na Bombonera. Já o pênalti, falando um pouquinho do pênalti, assim, não tivemos muita dúvida aqui. A gente viu o lance, o Rony estava dentro da área, ele vinha saindo, mas o contato aconteceu dentro da área, ele caiu fora, óbvio, porque ele já estava correndo em direção para dentro da área, o que aconteceria ao contrário também, caso ele estivesse correndo para dentro da área, que é o que geralmente acontece. O zagueirão não viu, foi querer tirar a bola e aí o Rony toma a bola na frente dele, acaba pegando o jogador do Palmeiras, que cai fora da área, mas aí o VAR interferiu corretamente. E aí pênalti bem marcado, bem batido pelo Rafael Veiga, que dificilmente erra um pênalti. De fato. E aí falando um pouquinho do Racing Boca também, né? O Racing vai decidir em casa. O Boca que perdeu pro Pereira. Então
Realmente, aí o Pereira fez história nessa Libertadores, mas não tem o que fazer. Encontrou o Palmeiras, vai ter o tetracampeonato aí, vai chegar na final com certeza o Palmeiras. Dificilmente eu vejo o Racing ou o Boca Juniors aí oferecer algum perigo pro time do Palmeiras. O perigo mesmo, eu acho que essa final tá desenhando para ser Palmeiras e Fluminense, mas também não pode desconsiderar o Olímpia, que é muito forte dentro de casa. Vai dar trabalho pro Fluminense, o Marcelo provavelmente volta a jogar, mas não agora, né? Vai tentar jogar o jogo de volta, que vai ser lá. O Fluminense vai jogar o primeiro jogo aqui amanhã 9h30 e vai decidir em casa, viu, Danilão? E aí, só pra gente finalizar um outro ponto, uma coisa interessante, o Inter Miami também na disputa da Copa dos Estados Unidos, saiu perdendo 2-0 e agora 3-2 aí pro Inter Miami, que conseguiu seu título, o primeiro título com o Messi, que foi a Leagues Cup, né? Que é a Champions League lá dos Estados Unidos, né? A Copa do Brasil, vamos colocar aí. E aí conseguiu vencer seu primeiro título e agora tá de novo tentando se classificar. Fala um pouquinho do Messi aí no Inter Miami e fala um pouquinho desse Fluminense e Olímpia aí pra gente. O Messi modo Waze, né? Céu foi pro intervalo com 1-0, acho que tomou o segundo gol na volta do comecinho do jogo, no comecinho do segundo tempo. E aí vira um jogo, o time do Messi não ganhava de ninguém. 0 vitórias até o Messi chegar. Depois que o Messi chegou, não perdeu ainda. Não perdeu. Ele deixa, mas eu acho que o Messi ele deixa o time tomar uns gols pra ter emoção e depois ele ir lá e fazer os gols, porque o Messi está no modo Waze. Afinal, a torcida paga pra isso, né? Exatamente, lá é espetáculo. E aí é esperar agora um segundo tempo aí de Palmeiras e Bolívar, o Palmeiras e Bolívar, o Palmeiras e o Deportivo Pereira, né? De Palmeiras dominando o jogo. E aí eu acho que o Palmeiras ainda faz mais uns 2 no segundo tempo. Tranquilo, né? Substituiria? Tranquilo. Cara, eu mexeria um pouquinho, né? Tiraria o Rony, tá correndo muito, foi importante aí nos 3 gols do Palmeiras, mas eu tiraria o Rony, colocaria aí o Flaco Lopes, que já tá ali, mudaria um pouquinho o esquema de jogo, colocaria o Arthur pra poder jogar um pouquinho, e aí preservar o time do Palmeiras, que tenta diminuir ainda a vantagem do Botafogo. Olha, Danilo, a gente terminando aqui do primeiro tempo, né? A gente vendo aí o gol do Palmeiras, triangulação, muito esperado esse tipo de resultado, mesmo o Palmeiras jogando com muita despretensões. Então, algumas estatísticas aqui, já apresentando o Ed de novo. Finalizações, 2 pro Deportivo, 5 pro Palmeiras. Finalizações defendidas, apenas uma aí do Deportivo. Posse de bola, 64 pro Palmeiras. Precisão nos passes, 87 pro time do Palmeiras, a 80 do Deportivo. Faltas, Deportivo fez 8, Palmeiras fez 3. Impedimentos, 2 pro Deportivo e desarmes, 12 pro Palmeiras, 7 pro Deportivo e escanteios empatados, 3-3. Vai, Ed! Quem é SDS Sport, a melhor jogada é aqui. Seja muito bem-vindo, amigo torcedor de todo o Brasil. Essa equipe é demais,